Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e vamos para mais uma aula. Vamos lá? O que é a atividade comercial? Atividade comercial é uma atividade econômica classificada como do setor terciário, que tem como objetivo a compra e venda de bens e mercadorias. Por exemplo, uma loja de calçados compra no atacado, ou seja, muita quantidade, para revender depois no varejo, pessoa para pessoa. Então, ela compra em quantidades massivas e depois ela vende em quantidades pequenas, ou seja, ao consumidor final, que os adquire conforme as suas necessidades. Poderíamos ainda citar lojas de material de construção, ou loja de roupa, supermercado, loja de eletrodomésticos, etc. Todos eles compram em grande quantidade e vendem em pequenas quantidades. E o que é, afinal de contas, uma pessoa jurídica? Porque nós estamos falando aqui de empresas, de lojas. A pessoa jurídica é a figura reconhecida pela Justiça e pelo Estado como uma organização ou um grupo que tem obrigações e direitos perante a lei. Ela possui um cadastro próprio na Receita Federal, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o famoso CNPJ. Então, o que diferencia uma pessoa jurídica de uma pessoa física é que a pessoa física ela nasce pelo nascimento natural de uma mãe. A pessoa jurídica ela nasce através de um contrato. Quando a pessoa física ela chega à idade de comercializar ou de fazer negócios de forma comum, ela vai adquirir o seu CPF. Na verdade, o CPF ele é o Cadastro Nacional de Pessoa Física, ele pode ser feito antes disso, mas a função dele é sempre que aquela pessoa passe a existir de forma comercial. Então, crianças pequenas que podem, por exemplo, contratar um plano de saúde ou receber uma herança, quando ela faz algum tipo de transação comercial, ela precisa ter um CPF. A pessoa jurídica ela já nasce com o intuito de ser uma transação comercial. Então, ela já precisa nascer com o seu cadastro de pessoa jurídica. E quais são os tipos de pessoa jurídica mais relevantes hoje no Brasil? Nós temos a sociedade limitada, também conhecida como LTDA, a sociedade anônima, ou a SA, o empresário individual e a sociedade individual e o microempreendedor individual. Veremos que esses três últimos, que são individuais, têm características distintas, apesar de termos somente uma pessoa como responsável pela empresa. Então, o que é a sociedade limitada? Ela é mais utilizada por pessoas que querem abrir um negócio com outras pessoas. Esse tipo de pessoa jurídica é uma boa opção, dado que haverá uma relação documentada por um contrato social de direitos e obrigações de cada sócio. Então, eu tenho um sócio responsável, por exemplo, por uma área da empresa, outro responsável por outra área. Um entrou simplesmente com o financiamento e o outro entra com a parte de administração, mas ele não entra com finanças. Um ele vai ter um salário limitado à sua contribuição financeira e o outro vai ter outro tipo de salário. Eu tenho obrigações e direitos completamente distintos entre os sócios. Então, ele tem essa limitação entre os sócios. E a sociedade anônima? É uma forma de pessoa jurídica mais flexível. Ela é constituída por ações e os detentores das ações que podem ser transacionadas a qualquer momento, sem anuência dos demais acionistas. Então, eu tenho uma sociedade. Por que ela tem esse nome, inclusive, de sociedade anônima? Porque não é de conhecimento público, não é aberto ao conhecimento de qualquer pessoa quem são os sócios. Enquanto uma sociedade limitada, se eu digito o nome dos sócios lá dentro da pesquisa de pessoas jurídicas, normalmente dentro da área comercial, dentro de uma FIEG da vida, ou, por exemplo, até na internet temos alguns sites que têm esse tipo de consulta, eu consigo saber quem são os sócios de uma LTDA. Agora, da sociedade anônima, não. Eu nunca sei quem são os sócios. Eles são conhecidos de si mesmos, somente via contrato e via regimento interno. Mas eu não tenho conhecimento público desses sócios. Por isso ele tem essa sociedade anônima. Mas ele também tem uma liberdade maior de eu vender as minhas ações. Enquanto que na sociedade limitada eu preciso da anuência dos outros sócios, principalmente porque eu estou inserindo naquela sociedade que tem uma obrigação, características dela, e eu estou inserindo uma pessoa que pode ser desconhecida do outro sócio e que ele pode não concordar. Na sociedade anônima, não. Primeiro que ela tem uma quantidade maior de sócios de maneira normal, é muito comum ela ter muitos sócios.
Então, aqui em Goiânia, por exemplo, uma sociedade anônima bem conhecida é o Flamboyant, o Shopping Flamboyant. Você não sabe quem são os sócios, você sabe quem é o administrador, você sabe quem é o presidente, mas os sócios que compõem aquela sociedade, eles não são conhecidos. E eles podem vir e ir a hora que eles quiserem. Então, uma pessoa pode comprar uma ação de um sócio que está lá e ele pode vender também a qualquer momento, e assim ela tem uma flexibilidade maior, ela tem uma rotatividade maior de sócios. Nesse tipo de empresa, a responsabilidade de cada acionista é referente à porcentagem de ações que ele possui. Esse tipo de PJ é recomendada para empresas já estabelecidas e com forte crescimento e que demanda maior captação de recursos e entrada de investidores. Então, eu posso ter em determinado momento um sócio que está com pouco dinheiro e ele quer vender as suas ações, e entra um sócio que tem mais condições financeiras e ele vai realmente fazer, além da sua compra sua compra societária, sua compra de ações, ele vai fazer um investimento a mais e vai aumentar o capital daquela empresa e vai aumentar o seu lucro referente àquele capital. Então, é uma possibilidade de entrada e saída de sócios. O empresário individual coloca o seu próprio nome na atividade empresária. Entretanto, apesar de haver uma constituição de um CNPJ, não há dissociação, não há separação, não há nenhuma distinção entre o capital, o dinheiro da pessoa jurídica, e o dinheiro da pessoa física. Dessa forma, o patrimônio da pessoa física pode ser colocado em garantia das dívidas da pessoa jurídica, por exemplo. Você já parou para pensar como que algumas vezes algumas empresas falem e os empregados, os credores, né, que as outras pessoas que fizeram o negócio, que tem para receber dinheiro daquela empresa, ficam sem receber, mas o dono da empresa continua sendo rico? Como que isso acontece? É porque ele não tem essa vinculação do seu patrimônio pessoal com o patrimônio da pessoa jurídica. Já que no empresário individual eu tenho. Então, como é que funciona, por exemplo, uma empresa limitada ou uma SA que a gente estava vendo lá atrás? Eu tenho lá no banco 100 mil reais. Eu resolvo abrir uma empresa e eu vou colocar 50 mil reais do meu dinheiro naquela empresa, e a partir daquele momento, os 50 mil reais são meus e 50 mil reais são da pessoa jurídica. E a partir daquele momento, a pessoa jurídica vai andar somente com a captação que ela tenha daquele dinheiro, outros sócios vão colocar outro dinheiro, mas naqueles 50 que eu deixei reservado para minha manutenção, eu posso fazer outros investimentos, eu posso inclusive investir em outras empresas, ou eu posso comprar coisas. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Agora, o dinheiro da pessoa jurídica, ele tem uma destinação exclusiva. Ele tem que pagar as contas, e se ele tiver uma dívida, ele vai pegar daquele dinheiro, e etc. Então, ele tem essa distinção. No empresário individual, não. Se eu tenho 100 mil reais no banco e eu abro uma empresa, um CNPJ, como empresário individual, o capital da minha empresa é todo o meu dinheiro. E a partir do momento que a dívida da empresa existe, eu tenho que pagar aquela dívida a qualquer custo, inclusive comprometendo o meu próprio bem pessoal. Essa é a diferença. E a sociedade individual, que é diferente do empresário individual, é a EIRELI. Ela significa que a empresa individual ela tem responsabilidade ilimitada. Ela, apesar de eu não ter sócios, ela funciona como uma LTDA, ela funciona como uma sociedade anônima, nesse caso de patrimônio. Porque a pessoa jurídica, ela possibilita a formação com apenas uma pessoa, mas ela tem responsabilidade limitada de acordo com o patrimônio dela. Eu pego o meu dinheiro e coloco lá, sou somente eu naquela empresa, mas eu tenho dinheiro pessoal e dinheiro comercial. Eles são coisas distintas. Mas, para abrir esse tipo de empresa, é necessário um capital de, no mínimo, 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Por isso que ela não é tão fácil de abrir, porque eu preciso ter um investimento financeiro muito maior. Então, é uma pessoa que já tem um capital, já tem um dinheiro, e aí ela resolve investir num CNPJ. E o microempreendedor individual, ou o MEI, aquele mais comum que a gente vê em pequenos empresários. É uma opção de pessoa jurídica bem mais simples. Contudo, ela é destinada sobretudo para a regularização de trabalhadores informais, como cabeleireiros, pequenos comerciantes. Então, eu tenho uma empresa em que somente a família trabalha naquela empresa. E eu tenho um dono da empresa, e o resto é prestador de serviço, mas é o pai, é o irmão, é o filho. Eu tenho estrutura de microempresa.
Então eu tenho essa opção. Ela é uma opção simples, com fácil trâmite de abertura e fechamento, além de fácil administração das obrigações, como impostos. Eu posso fazer contratação de carteira de trabalho naturalmente, eu posso fazer contrato de CNPJ com outros CNPJs, mas ela vai ser uma estrutura bem mais simplificada. Só que ela tem um porém em relação ao microempreendedor individual, ela tem um porém, uma limitação um pouquinho maior em relação ao EIRELI, porque ela tem um tipo de empresa que possui um faturamento limitado, enquanto que o outro eu posso ter um faturamento mais alto e por isso eu preciso iniciar com um investimento mais alto. Aqui o meu faturamento é limitado, eu não posso ultrapassar, eu não posso ganhar por ano mais do que R$81 mil. Então uma empresa que ela é MEI e ela começa a ganhar mais do que R$81 mil, ela tem que trocar de categoria, ela não pode continuar nessa categoria. E a restrição de atividades também. Eu não posso ser qualquer tipo de negócio. Eu não posso ser uma indústria, por exemplo. E ele tem outras limitações. Agora vamos distinguir, agora que nós já encontramos o conceito, já entendemos o que é o consumidor, o que é a empresa, vamos entender então qual é a distinção entre consumidor e cliente. Então eu tenho, o que é consumidor? O consumidor é uma pessoa que usufrui do bem ou serviço oferecido pela organização, mas ele não cria vínculos, ou seja, ao efetuar uma compra, ele se restringe ao atendimento das suas necessidades somente. Ele não vai muito além. Olha só as características dele. Ele entra em contato com um grande número de empresas a fim de encontrar o preço mais viável. Ele dificilmente faz repetidas compras na mesma organização. Ele não se importa em quem está vendendo. E muitas vezes a gente pode levar isso em consideração até a marca. Ele não se importa qual marca é. Ele tem a necessidade por aquele produto, ele pesquisa aquele produto de várias opções, várias marcas, várias empresas, vários lugares, até que ele encontra um mais barato. E ele não faz diferença de onde ele está comprando. Ele evita cadastro de e-mail ou newsletters, que é quando você faz aquela cadastro para receber informações no seu e-mail de promoções, etc. E pensa você como comerciante, como um consumidor mesmo. Quando você entra num site a primeira vez, ele logo te pede cadastro de alguma newsletter, ou de um e-mail, ou de um telefone. O que a gente normalmente faz? A gente não evita fazer esse tipo de cadastro? Por quê? Porque você não tem vínculo com aquela empresa. Mas a partir do momento em que você quer informações sobre aquele produto e suas atualizações, você passa a permitir esse tipo de contato. E aí você se torna cliente, não somente consumidor. O consumidor ele também é atraído por promoções. O preço mais barato é o que vai chamar a atenção do consumidor. Ele não estabelece relacionamento com a empresa e não dá importância para as estratégias de marketing. Se aquela empresa de repente diz que ela vai fazer algo diferente ou deixar de fazer, ou ela coloca uma promoção que não seja financeira ou que não traga algum lucro prático, ela vai dizer simplesmente, a partir de agora eu vou mudar o garoto propaganda, eu vou trazer um local diferente. Isso não faz muita diferença. E ele não gasta muito tempo para planejar a sua compra. Por isso, ele compra por impulso. Então, ele tem a necessidade, ele vai lá dar uma olhada, achei, comprei e pronto. Agora, e o cliente? O cliente já é diferente. O cliente simpatiza com determinada empresa e ele cria um vínculo com ela e só depois ele efetua a compra. Essa relação faz com que a pessoa tenha o hábito de sempre comprar com a mesma marca, a mesma empresa, tornando-se fiel a ela. E muitas vezes ele, mesmo quando o preço dá uma aumentada ou alguma coisa acontece, ele se mantém fiel àquele produto ou àquela empresa. Então, quais são as características dele? Ele preza pelo bom atendimento dos profissionais da empresa. Para ele faz muita diferença se ele é bem atendido ou não. Ele leva em consideração as indicações de pessoas próximas. Ele permite receber novidades por e-mail e muitas vezes ele quer, porque ele quer saber o que está acontecendo naquele mercado, ele quer fazer uma atualização do seu produto. E ele interage com os canais de comunicação da organização. Ele entra em contato muitas vezes espontaneamente. Ele emite opiniões quanto à qualidade dos produtos e a melhoria da marca. Então ele começa a fazer sugestões. Por quê? Porque para ele é importante que aquele produto tenha melhorias, já que ele vai comprar o próximo. Ele precisa de atenção e ele demanda essa atenção, ele exige essa atenção. Ele é atento quanto às estratégias de marketing. Quando a empresa, de repente, começa a ser ecológica, ou se ela resolve fazer uma estratégia de marketing que ele concorda ou que ele discorda, ele começa a emitir opiniões sobre isso.
Ele observa fatores como localização geográfica, qualidade do produto e serviço e concorrência. Ele compra repetidas vezes na mesma empresa produtos diferentes ou o mesmo produto na mesma empresa com a mesma marca e as mesmas características. E ele é fiel àquela empresa ou àquela marca. Ele sugere melhorias para a organização. Embora o consumidor também efetue compras e gere lucro para a empresa, o foco da organização deve estar no cliente e na transformação deste consumidor em cliente. Para que isso ocorra, é preciso que a empresa estude o comportamento e o consumidor para que eu possa desenvolver estratégias e ações a fim de convertê-los em um cliente. Você consegue identificar quem é consumidor e quem é cliente da sua empresa? E se você ainda não tem uma empresa, você consegue identificar de qual empresa você é consumidor e de qual empresa você é cliente? Quais estratégias você tem implementado para aumentar o número de clientes ou você poderia implementar para aumentar o número de clientes? Agora você vai pausar esse vídeo e vai responder essas perguntas só um minutinho. Agora você vai responder essas perguntas e vai colocar o seu raciocínio para estudar todos esses tópicos que nós estudamos hoje e vamos compreender como é que funciona todas as CNPJs, como é que funciona a empresa, para nós passarmos adiante no nosso assunto na nossa próxima aula. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.